Sejam bem-vindos! Todos vocês estão chegando aqui no nosso segundo encontro da semana do Take Action. Bora pôr em prática! É isso aí. Esperar a galera chegar aqui. Bora. Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. Nosso segundo encontro. Deixa eu avisar no grupo aqui da jornada. Sejam bem-vindos, todos vocês. Hoje é o dia da verdade, hein? Quero saber quem é que executou, quem é que está pronto para o nosso segundo passo aqui. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live aqui, do nosso segundo encontro. Espera aí, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Escolha o que mais. Boa noite, Ale. Boa noite, Helder. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Bora botar pressão aí, chamar a galera. Já clica no aviãozinho. Escolha o que mais. Ó, tô colocando aqui o tema. Já vai colocando um comentário aí de como é que foi esse primeiro dia de ação. Boa noite, Tamis. Vocês que estão participando da semana do Take Action, coloca aí no aviãozinho. Clica no aviãozinho para convidar a galera. Manda nos grupos aí. E coloca nos comentários o que foi, como é que foi essa primeira semana, esse primeiro dia, né? Ó, fixar comentário. Ontem nós começamos a nossa série, nossa série Take Action. A semana passada nós fizemos o nosso esquenta, para quem não sabe, a gente está vindo de uma maratona aí de lives, né? E a gente está entrando todo dia aqui às 20 horas, onde eu tenho passado todas as instruções. Nós falamos de muitas coisas importantes. Nós falamos sobre, e aqui, tudo que eu estou falando são ações e são frases, são gatilhos, são conhecimentos e conselhos para destravar o teu entendimento. Porque você não vai aprender nada assistindo a live. Você vai aprender quando você praticar aquilo que ficou claro. Quando fica claro, putz, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Aí você vai e faz o que tem que ser feito. O primeiro dia foi só aquecimento. Ontem foi aquecimento. É isso aí. Boa noite. Fala, Rodrigão. Mônica, seja bem-vinda. Boa noite. Claudenilson. Ó, assim que vocês entrarem, já manda o aviãozinho para umas 50 pessoas aí. E aí depois que você mandar o aviãozinho, você coloca assim, hashtag eu sou MDT. Que a gente vai falar sobre mordomia também, né? Então, um dos princípios de quem vive a riqueza é a mordomia. Tô chegando agora depois de assistir sua aula no pós-IP. Eliakim. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, assim, você não perdeu nada. Antes que você pergunte se eu perdi alguma coisa, você não perdeu nada. Você está chegando no momento onde nós já estamos no movimento. Então, todos vocês que estão chegando aqui, nós já estamos no movimento. Já existem algumas coisas que já foram passadas. Talvez você se sinta um pouco perdido, mas está tudo certo. Se você fixar o teu pensamento, eu vou voltar sempre um pouquinho para falar algumas outras coisas. E aí, se você forçar o seu entendimento, o seu foco para entender aquilo que eu vou falar, você vai conseguir captar a mensagem, tá bom? Então, tudo vai ter a ver com a tua maturidade de entender aquilo que eu vou falar. Eu vou buscar ser o mais claro possível. Para vocês que já estão aqui, que vieram também pós-IP, comenta aí. Como é que está sendo para vocês essa semana? Como é que está sendo esse conteúdo que eu tenho passado para vocês? Na verdade, eu estou servindo vocês aqui com um conhecimento, né? E eu não sou gerador de conteúdo. Como eu digo, eu não sou gerador de conteúdo. Eu estou apenas servindo vocês. Esse é o meu ano de servir. E eu quero fazer com que todos vocês alcancem resultados extraordinários. E é simples isso, depois que você aprende. Depois que aprende, como que aprende, Felipe? Pondo em prática. Eu levei 1 ano para aprender tudo isso, para poder pegar tudo que eu tinha que pegar, fazer tudo que eu tinha que fazer,
para virar a chave, para sair de onde eu estava e chegar onde eu cheguei. Ah, Felipe, quando você chegou, acabou? Não, aí é um outro processo. Depois que vocês chegam em um outro nível, o que acontece? Você precisa começar o processo de novo. Então nunca para esse processo. Quando você aprende o modelo, quando você entende o jeito de fazer a coisa, é que nem dirigir. Sabe, às vezes você aprendeu a dirigir num carro simples, num carro manual, ali, num carro popular. Só que aí o que acontece? Você aprendeu a dirigir naquele carro. O que vai acontecer depois? Você foi para um carro automático. Você sabe dirigir, só que o manuseio é diferente. Algumas coisas vão mudar, então é um outro nível. E depois você foi para um carro que ele tem uma outra característica. Ele é grande, então assim, para manusear, eu lembro que quando eu estava aprendendo a fazer, que a Jaque colocou, sua live do IP trouxe muitos efeitos na vida de um casal que precisa conhecer seu testemunho. Obrigado por tanto. Que massa, eu fico contente demais com isso. Mudou de fase, subiu de nível. Então assim, pensa, quando eu mudei de fase, eu lembro que quando a primeira vez que eu fui tirar a carta, eu tirei num carro normal. Depois eu subi para um outro carro, eu fui para um outro modelo, eu fui dirigir van. Então na hora que eu fui dirigir uma van, antes eu tinha 3 pontos de referência para poder estacionar o carro, agora já são 8 pontos de referência. Então o processo, mas a base de como engatar, de como acelerar e frear, a base eu já tinha. Então o que eu quero trazer com isso para vocês? É que sempre vocês vão estar crescendo e passando por novos processos. E cada processo que você for subindo de nível, sempre que quando vocês chegarem, por exemplo, a ter a liberdade financeira, aí você vai para um outro patamar. Quando vocês chegarem a ter liberdade geográfica, vocês vão para um outro patamar. Então a base você já tem, mas não para de estudar, você não para de desenvolver, você não para de crescer, você não para, você continua, os desafios são outros. É como, por exemplo, quando você está vivendo um processo eu vou passar sobre inteligência emocional aqui, tá? Então você está num processo de aprendizado, você está num processo de buscar maturidade na tua inteligência emocional. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu. Uma pessoa estava comigo e ela estava fazendo um movimento para levar uma galera para um lugar de van. E aí ela ficou com a gestão do dinheiro para poder pagar a van, por exemplo. E aí o que acontece? Na hora que ela pegou no último dia, o cartão do banco dela travou. Ela não conseguia acessar o banco para poder pegar o dinheiro. E ela começou a entrar em desespero, falar, cara, e agora? O que vai acontecer? Como que eu vou pagar a van? E meu Deus do céu, e como que o pessoal vai viajar? E eu falei, calma, que bom que isso aconteceu. Ela, como que você pode falar que isso é bom? É bom porque isso está te preparando para um próximo nível. Todas as circunstâncias, sabe na inteligência bíblica quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando você está passando por alguma situação dessa que chama de provação, quando você está passando por alguma situação desse tipo, o que está acontecendo? Naquele momento, você está tendo uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de amadurecer. E sabe, muitas vezes quando a gente passa pelo mesmo, sabe aquela sensação de passar pelo mesmo problema? De novo eu estou passando por isso, de novo eu estou passando por isso. É porque você ainda não aprendeu a lidar com aquilo. Enquanto você não passar por aquilo e não aprender o que você tinha que aprender ali, você vai ficar fazendo naquele ciclo, você vai ficar no ICOA. Lembra do ICOA? Quem participou aqui da Semana de Esquenta, eu falei da fase da guerra. A maioria das pessoas morrem na fase da guerra, porque ficam icoando, e a vida é um eco. É um eco que não tem efeito, entende? Não consegue virar transformação, não consegue ter paz, não consegue alcançar governo, não consegue entrar em prosperidade. Então, quando você está diante de umas circunstâncias, nesse caso, a pessoa estava diante de umas circunstâncias, eu falei para ela, agora o que você pode fazer para aprender com isso? E aí eu tive que conduzir ela para ela entender que eu percebi que essa situação me tirou a paz, essa situação me tirou o meu pavio, eu explodi. Tá bom, beleza, depois que você explodiu, o que você fez? Eu não sei o que eu faço agora, porque como eu vou pagar? Tá, então vamos lá, quais são as opções que tem? E aí eu ajudei ela a observar uma situação simples, mas ela falou, por que isso acontece? Por que a gente fica tão desesperado em algumas coisas que agora para mim eu tô olhando isso como uma coisa tão simples, eu não sei por que eu perdi a cabeça. É porque você não tinha instrução e você não tinha chegado nesse nível. São níveis diferentes de maturidade.
Agora imagina se isso tivesse acontecido com ela com uma transação de um negócio de 2 milhões de dólares. Ela ia infartar. Então, tudo é preparo. E às vezes você passa por situações, você quer ignorar aquelas coisas, mas você está ignorando aquilo que está te preparando para níveis maiores, para situações maiores, onde você vai em lugares mais... onde você vai alcançar lugares mais altos, entende? A situação micro, ela te prepara para o macro, entende? Para coisas maiores. Então esse processo, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora. Estou vendo rostinhos novos aqui. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Quem está aqui pela primeira vez, só para eu saber. E bora mandar esse avião aqui para a galera. Vamos convidar todo mundo aqui. Vamos mandar um aviãozinho aqui. Bora compartilhar. Bora mandar para todo mundo aqui que hoje vai ser bravo. Então, o que acontece? Quem está aqui pela primeira vez, comenta aí. Eu quero saber se você está aqui pela primeira vez, se você já está aqui faz um tempo. E olha que interessante, eu falei nesse começo, né? Uma galera veio aqui pós-método IP e tudo mais, e a aula foi muito legal, foi muito bacana. E eu quero trazer para vocês, e eu estou nessa semana justamente ensinando como você constrói um processo para você construir como você constrói um micro resultado. Só que isso é um processo. As coisas elas não vão vir da noite para o dia, entende? Você ter uma administração emocional, para administrar 5 milhões, uma transação que não está dando certo, ela tem que cair na conta no dia seguinte, é 11 horas da noite, e você não consegue falar com o gerente. Se você não estiver preparado... Opa, deu uma travada aqui. Ó, tem uma galera chegando aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. E eu vou esclarecer para vocês. Vou falar para vocês aqui por que nós estamos nessa semana, o que eu estou falando aqui, tá bom? Para esses dias das emoções estão baixas, como saber se está no caminho certo? Ariadne, eu vou passar para você aqui algumas dicas bem legais aqui. Parou só para mim, buen, soli. Já voltou aqui. Travou um pouco, mas voltou. É isso aí. Então assim, como que você lida com isso? Então, por exemplo, energia baixa. Eu preciso manter a minha energia alta. Eu preciso saber, por exemplo, o que te dá energia. Eu, Felipe, tá? Isso tem a ver com você viver o Leste Lerrar, você viver o processo de sair para dentro de si, você se conhecer. Na semana do Esquenta, que as lives estão aqui no meu feed, eu falei sobre você ter conhecimento. Uma das lives eu falei sobre você entender sua verdadeira identidade. E para você entender sua verdadeira identidade, um dos pilares, uma das camadas, é você conhecer a si mesmo. Tem a ver com você conhecer os seus limites. Quais são os seus limites? Quais são os limites que você tem no teu corpo, na tua alma, no teu espírito? Então, Ariadne, e eu falei sério? Certo? Ariadne, uma das coisas que você pode fazer aqui é entender quais são os seus limites e o que você precisa para energizar o teu corpo. O que te dá energia? Por exemplo, eu, Felipe, sabe o que me dá energia? Pode ser uma coisa que para as outras pessoas não fazem sentido, mas para mim faz sentido. Dirigir, para mim, me dá energia. Então, por exemplo, quando eu pego o carro e eu começo a dirigir assim, à noite, eu vou fazer alguma coisa, enfim, pego o carro para dirigir. Isso é uma coisa que me energiza, me distrai e me energiza. Então, cada um tem alguma coisa que energiza. Então, você precisa entender quem é você. Então, existem formas, por exemplo, o que eu gosto que me traz energia é de praticar esporte na areia, por exemplo, futebol de areia, vôlei de areia. É uma outra coisa que me dá energia também. Eu odeio ficar na academia, mas eu sei que é importante, porque eu faço coisas que eu preciso para ter o resultado que eu quero. Mas eu não gosto. Agora, se me deixar 1 hora sozinho lá, eu vou fazer porque tem que fazer. Agora, se me deixar na academia ou na quadra de vôlei, jogando ali, eu vou ficar o dia inteirinho e no final eu falo, pô, já acabou? Por quê? Porque eu gosto, é uma coisa que me dá tesão, eu tenho prazer naquilo. Então, uma das coisas que vocês vão pegar aqui é que para eu executar tarefas, para eu fazer tarefas, eu preciso associar algo que eu gosto. Eu preciso conduzi-las de uma forma que eu goste. Então, por exemplo, seja bem-vindo. Fala, Wesley. Hoje você não chegou atrasado, né, irmão? Muito bom ter você aqui.
Então, quando eu vou executar uma tarefa, quando eu vou entrar em ação, eu preciso encontrar e testar caminhos diferentes para que então esses caminhos que eu estou testando, eu encontre qual caminho que mais faz sentido para mim. Por isso que não existe um modelo certo. Não, para você fazer isso tem que ser desse jeito. Se você fizer o método, ele é uma das formas, mas você precisa encontrar o seu próprio método, a sua própria forma de fazer. Quando nós falamos, por exemplo, em desenvolver negócios, em fazer business, inclusive eu quero convidar vocês aqui para a semana que vem a gente vai falar sobre isso, sobre empreender, sobre você construir negócios. Essa semana eu estou te ajudando a construir você. Eu estou ajudando você e preparando você a construir quem você é, o que você quer, onde você quer chegar. E você vai aprender esse modelo para você ter performance, para você aumentar a performance. Semana que vem a gente vai falar sobre performance de business, de negócio. Para quem quer começar a empreender, para quem está empreendendo e para quem quer performar melhor no próprio negócio, tá? Então assim, quando você entende que existe uma forma que te dá prazer, por isso que é importante você se conhecer. Tá? Tem gente que gosta de fazer live andando e tudo mais, tem gente que gosta de lugares movimentados, tem gente que... Eu gosto do jeito que tá aqui, isso me energiza. Eu coloco uma musiquinha calma aqui, e isso aqui é de boa, é o meu jeito de fazer. Leitura da Bíblia, por exemplo, na inteligência bíblica, tem muita gente que quando vai ler a Bíblia parece que dá sono, quer dormir. Então o que você tem que fazer? Você tem que encontrar formas que te dê prazer, formas que te faça ir mais fundo, porque se você não ir mais fundo, se você não fazer o que precisa, você não vai ter o resultado. Nós somos criados. Voltou para vocês aí? Hoje a internet ela tá dando uma falhadinha aqui, mas tá tudo certo, vamos resolver isso aqui. Então como que eu faço para partir para isso aqui? Entende? Então esse processo de você sair e fazer as tarefas e ter resultado depende muito da forma como você lida com cada uma dessas coisas. Então, para acessar o Kairos, lembra que eu falei para vocês? O que eu ficava fazendo para eu aprender a escutar a voz do Espírito Santo? Eu ficava tentando descobrir a cor do carro, eu comprava lanche para mim e para o Espírito Santo, eu ia lá, comprava 2 lanches, um para mim e um para ele, aí eu sabia que ele não ia comer ali fisicamente. E eu ficava escutando, o que eu tenho que fazer com isso? E aí a primeira coisa que vinha na cabeça eu fazia. Ah, Felipe, era o Espírito Santo? Às vezes não, às vezes era só a minha alma. Como que eu sabia que era a minha alma ou era o Espírito Santo? Porque o resultado do que eu fiz com aquele lanche me revelou algo. Por exemplo, eu entreguei o lanche para algumas pessoas e não geraram nada. A pessoa falou, não, obrigado, valeu. Tá bom, mas eu tive momentos que eu escutei, eu tive aquele pensamento e eu entreguei o lanche e a pessoa chorou, a pessoa me abraçou, a pessoa começou a falar coisas sobre se sentir amado. Então, em alguns momentos, eu comecei a entender um padrão. Existia um padrão quando eu fazia quando era minha alma, emoção, ou quando era o Espírito Santo falando. Então, eu comecei a identificar as vozes, a identificar os momentos. Agora, quando você não treina isso, quando você não executa e não treina e não acha uma forma legal de fazer, você fica só no achismo, você fica só no será, e aí você não consegue crescer, não consegue desenvolver. Vamos lá então, quero que vocês coloquem os comentários. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que já estão aqui. Para vocês que já estão aqui, que já estão comigo nessa série que nós estamos fazendo, eu quero que vocês coloquem aqui quem foi que escreveu os sonhos, quem conseguiu descobrir e identificar os sonhos, os desejos que vocês têm e que vocês querem. Coloca assim, eu descobri alguns sonhos. Ontem nós visitamos a nossa infância. Para quem não participou, depois a live está gravada. Nós fomos até a música do Aquarela. Sabe aquela música da Aquarela? Nós tivemos um momento de mentalização e nós fomos até a nossa infância. E algumas pessoas que não tinham sonho começaram a descobrir novos sonhos. Olha que louco isso. Pessoas que não tinham sonhos, que por conta das circunstâncias, da vida que está levando hoje, pós-pandemia, trabalho, sucesso, família, está vivendo tanta circunstância, essas pessoas, elas começaram a perder os sonhos. Elas não faziam mais ideia de como sonhar, o que é isso, o que é sonho. Sonho não tem a ver com fazer coisas ou simplesmente ajudar outra pessoa. Então a gente visitou a nossa infância e lá na infância nós resgatamos quais eram os sonhos que nós tínhamos. Alguns de vocês, algumas das pessoas que estavam aqui ontem alcançaram isso. Então, se você é uma delas, eu quero que você escreva aqui
para testificar aquilo que eu estou falando, tá? Então, aquilo que você está vivendo nesse processo, coloca aqui, que eu quero que as outras pessoas que estão entrando aqui vejam aquilo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós aqui. Aqui, ó, na minha infância eu brincava sempre, estava na mesa assinando papéis. Então, assim, olha que louco. Isso, e o que você viveu na infância, isso tem relação com quem você é hoje. E tem relação com o teu propósito, tá? Então, assim, vamos lá. Dentro desse processo, o que nós fizemos? Nós estamos, para vocês que já estão participando, coloquem aqui nos comentários que o pessoal vai lendo e vai ser muito bom. E esses é o que eu chamo de testemunho, né? O que nós chamamos esses depoimentos, vamos pensar assim, né? Os depoimentos que vocês vão colocando aqui, a galera vai vendo e vai sendo massa para eles também, tá? Para criar essa ambiência, para que a mesma energia que está aqui e que está aí também possa ir na casa de cada um que está se chegando agora ao nosso encontro aqui. Então, o que acontece? Essa semana, enquanto isso eu vou falando dessa semana aqui para a galera, nós estamos iniciando, ontem nós iniciamos o Take Action na prática. O que é o Take Action? É uma semana onde nós vamos aprender a construir micro resultado. A gente vai aprender sobre que os resultados, para eu construir futuro, para eu construir resultados, para eu fazer tarefas, executar tudo mais, eu tenho que ter primeiro uma causa muito forte, entrar em movimento, e eu não posso focar no que eu quero no macro. Eu tenho que entender quais são os tijolos que eu tenho que construir todos os dias. Então, todo dia você tem alguns tijolos que você precisa construir. Agora, quais são esses tijolos? Você precisa ter clareza desses tijolos. E ontem nós falamos sobre alguns sonhos. Quais são os sonhos, desejos? Quais são o que eu preciso fazer? Por exemplo, alguém falou, meu sonho é escrever um livro. Então, o que eu preciso fazer para escrever um livro? Meu sonho é palestrar, ser palestrante, tá? O que eu preciso para palestrar? Para palestrar eu preciso fazer curso de oratória, eu preciso me planejar, eu preciso criar uma apresentação. Então, o sonho, às vezes a gente fica só no sonho, a gente não constrói o caminho para chegar nesse sonho. E esse é o nosso desafio aqui. O nosso desafio aqui é chegar no sonho. Como que eu chego no sonho? Tá? Então, eu preciso construir um passo a passo para eu chegar no sonho. E hoje, o que nós vamos falar é sobre o primeiro passo. Então, aqui, a semana passada foi o Esquenta. Eu passei um monte de conceitos e que ia preparar a galera para essa semana aqui. Aí você fala, Felipe, mas eu não participei. Poxa, que pena, você não me conhecia. Mas agora você me conhece e tá tudo bem. Depois eu te convido a olhar lá no meu feed as lives que foram passadas. E olha só, nós estamos com 2.800 pessoas aqui. Se você está olhando só 28 e você não entende, é porque eu vou explicar. Eu sempre gosto de acreditar que cada um de vocês tem uma galera, tem 10, tem 20, tem 100 pessoas aí com vocês. Tá todo mundo com um copo de café na mão, com um copinho na mão de chá, de suco, de café. Vocês estão com um caderno, com a caneta, tudo pronto. Quem tá aí pronto para anotar as chaves e os códigos que vão ser liberados? Já coloca aí assim, ó, hashtag eu sou MDT. O que é hashtag eu sou MDT? Eu sou mordomo do tempo. Todo dia é depositado na tua conta 24 horas. Você precisa aprender a investir ao invés de gastar esse tempo, porque tudo que tem investimento tem um ROI. O que é o ROI? É retorno sobre investimento. O meu tempo, se eu gasto, qual que é o retorno que eu vou ter sobre isso? Agora, se eu invisto o meu tempo, qual que é o retorno que eu vou ter sobre isso? ROI, retorno sobre investimento. Então, a gente vai trabalhar muito forte isso. Olha lá, galera, colocando. Tá todo mundo já com... Eu imagino que algum de vocês estão na beira do mar, assim, ó, no quiosque, com um coco gelado aqui na mesa, escutando as ondas do mar ali, vendo o entardecer, o anoitecer, o sol se pondo, e vocês estão ali só com foninho escutando, e com uma boa internet escutando, e anotando, e esperando aquilo que vocês vão receber para destravar. Eu declaro isso na vida de vocês. Alguns estão em umas casas com umas sacadas muito top, que vocês estão em um lugar onde vocês olham a imagem de vocês assim, é surreal. Então vocês estão nesses lugares incríveis. Eu sei que alguns de vocês estão de frente com a lareira, que vocês estão num lugar muito frio, né? Então eu sei que vocês estão nos lugares mais tops da Terra. E nesses lugares vocês estão aqui agora entendendo o que precisam fazer para então aprender colocando em prática. Certo? E essa semana a gente está falando sobre isso. Agora, a semana passada a gente falou sobre os conceitos. Essa semana a gente está entrando em prática. Primeira aula ontem, primeiro encontro nosso,
eu expliquei e trouxe à tona quais eram os sonhos, quais são os desejos, quais são as coisas mais importantes. Então você já fez aí a sua lista dos sonhos e o que você precisa para alcançar. No grupo do Telegram eu passei a tarefa. Quem que baixou a tarefa lá? Vocês baixaram a tarefa ali? Sim ou não? Eu e minha irmã moramos na Suíça e temos família, sonho de ter família. Vamos várias amigas e temos várias amigas que tinham esse sonho, mas tem um conflito de viver só a maternidade e não trabalhar. O que você falaria? Irmã, existe um processo, existem fases na vida. Pensa que a vida é como temporadas e como estações. A gente sempre tem que olhar todas as decisões. Eu expliquei como tomar decisões aqui também. Agora, vocês vão aprender muita coisa. Agora, o que nós precisamos entender? Imagina tudo que você tem que fazer. Olha para a natureza. Na natureza existem as 4 estações. Quais são as 4 estações? Outono, primavera, inverno e verão. Certo? Eu não me lembro a ordem agora. Mas é outono, primavera, inverno e verão. O que nós precisamos entender? Que o Senhor ele não nos fez para ficar preso só no verão. O verão não tem que ser uma estação única. Nós precisamos viver as fases. Nós precisamos viver as temporadas. Porque às vezes você está ali no inverno. Você está no inverno e esse inverno ele precisa passar. Está muito ruim. Ou você está no outono. O outono, que estação que é o outono? O outono é a estação que cai as folhas. É uma estação de sequidão. É uma estação onde você está perdendo ali as suas folhas, está caindo tudo. É a estação que você fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer da vida e tal? E tem gente que está presa muito nessas fases. Está mudo para mim? Tá bom para vocês o som aí? A Milene, eu não achei a tarefa no Telegram. Eu mandei via imagem. Depois dá uma olhada lá, qualquer coisa eu te mando depois no Telegram. Eu vou mandar de novo lá. E hoje eu vou mandar o passo... Isso, é o passo 1, isso aí. O passo 1 foi sonhos, você listar os sonhos. Então, deixa eu voltar ao raciocínio que eu tava. Aqui o som tá bom, tá. Então, o que acontece? Às vezes você tá preso numa estação, você tá no outono, as folhas estão caindo e você fica desesperado, porque você queria estar dando fruto na primavera. Mas não é a estação que você está. A estação que você está não é da primavera, é a do outono. E você tem que entender para você então construir o que você precisa construir para então você chegar na estação da primavera. Entendam as estações. Fala, Brunão, boa noite, seja bem-vindo, amigo. Boa noite para todo mundo aí que está chegando. Então é importante eu entender as estações para eu entender qual é a estação que eu tô e o que eu preciso fazer. Sobre maternidade, vocês estão morando fora do país, vocês estão na Suíça e tem um ciclo de meninas e mulheres que estão aí. Agora olha só, a ambiência, as pessoas que eu convivo, eu acabo tendo a mesma mentalidade. Então eu preciso mudar muitas vezes a minha ambiência, eu preciso mudar a minha mentalidade sobre aquilo. Então, Ariadne, você tem que olhar esses pontos, porque vocês estão nesse conflito, as amigas de vocês talvez, está todo mundo nesse conflito. E agora? A gente quer ser mãe, a gente quer ter família, mas a gente precisa trabalhar. O que nós vamos fazer agora? Então, aí vocês têm que olhar o quê? Vocês têm que observar onde vocês têm que colocar, aí entra o que a gente vai falar aqui, entra nessa semana do Take Action. Eu tenho que colocar metas. Ok, o que eu preciso então para eu não me preocupar mais com financeiro, com ter que trabalhar? Poxa, para eu ter família, primeiro eu preciso encontrar o meu esposo, o meu futuro esposo. A gente falou também nas lives aqui, tudo isso que eu estou falando, eu estou repetindo algumas coisas para vocês que chegaram aqui. Então, vocês que já escutaram, lembra que a gente falou, né? Às vezes eu vou repetir algumas coisas porque você já aprendeu. Então, tem pessoas que precisam pegar aquilo que eu estou trazendo aqui agora. Então, às vezes fica um pouco repetitivo, mas estamos juntos, tá? Vamos junto transbordar nessa galera aqui. Então, o que acontece? O primeiro passo que eu preciso para poder ter uma família é encontrar o esposo. Agora, quais são os lugares que eu estou frequentando? Os lugares que eu estou frequentando vão me dizer o tipo de esposo que eu vou ter, ou de esposo, ou de namorado, de namorada. Entende? E quando você for para fazer para ter um encontro com alguém, você precisa ser o quê? Intencional. Nos dias de hoje é difícil encontrar pessoas sinceras. Então, nos encontros, sempre alguém vai querer... A pessoa ela não fala muita verdade, porque ela está interessada em viver um prazer do momento. Ela quer viver um prazer momentâneo, não quer um relacionamento sério. Então, o que você faz?
você tem que ir primeiro, esses relacionamentos que não são sérios, que são prazeres momentâneos, são lugares e ambientes que você vai encontrar essas pessoas. Você tem que caçar, pesquisa. Quais são os ambientes que eu vou encontrar talvez pessoas mais sérias? Às vezes você está num restaurante e de repente você vê um cara, o cara te olha e olha aquela troca de olhares, e aí vai passar a decisão, a escolha de você se posicionar ali vai passar pelo teu corpo, pelo teu cérebro, pela tua mente e pelo teu espírito. Então você tem que ficar atento a tudo isso. Tudo isso é uma série de ações que você tem que colocar em prática, testar em prática, para você tomar as melhores decisões. E aí você tá ali flertando, trocando olhares, não é um bar, não é uma balada, nada disso, é um lugar normal, que o cara tá ali, e de repente o cara tá ali e apareceu. E aí beleza, aí eu vou ser intencional. Você como mulher, você tem um poder de atrair, você tem um poder de conseguir dar sinais, né? Se você não fizer dar sinais, você faz que nem uma amiga minha fez, mandou bilhetinho, né? Manda pro garçom, manda para aquele cara lá. E hoje ela é casada com esse cara, né? Porque deu muito certo. Não significa que vai acontecer isso com você, mas você tem que usar os recursos ao teu redor. Seja ligeira, você é filha do rei, você é princesa do reino. Você tem que entender também que você tem que fazer ações, mas você não tem que se subordinar a nenhum tipo de pressão do homem e tudo mais. Mas usa as estratégias que tem ao teu redor, entende? Isso aí, ó. Não troque propósito por propósito. Então, o que você faz? Primeiro passo é isso, encontra essa pessoa. Então, não adianta ficar reclamando que não tem filho. Ah, eu não tenho filho, eu quero trabalhar. Aí fica naquela conversa o tempo todo. Entende? Aí, ó. Então assim, tudo isso é escolhas. Você colocou aqui que os maridos super apoiam cuidarmos dos filhos, tal, isso aí. Mas nos sobrecarregamos com cursos porque queremos estar atualizadas, cursos, etc. Então é questão de escolha. Você quer estar atualizado ou você quer ser mãe? É questão de escolha. Tudo é escolha. Entende? Então existe o processo, existe as temporadas. Se você está vivendo temporadas, por exemplo, nós estamos aqui e a área de tecnologia, todo ano você tem que atualizar, Só que isso é o sistema que impõe. Esse negócio de estar atualizado, por que eu preciso estar atualizado? Porque eu tenho um sistema e eu estou dentro de um sistema. Agora eu preciso quebrar o sistema, eu preciso sair do sistema. O sistema fala que eu tenho que estar atualizando, fazendo um curso de Scrum, curso de atualização do Scrum, a atualização de linguagem de programação, gestão disso, PMO, mas eu não estou dentro do sistema. Eu sei quem eu sou e o que eu tenho que fazer para governar sobre todas as coisas. Aí tem a ver com governo. Quem governa não precisa ficar atualizando toda hora, entende? Você governa sobre algo. E quando você governa sobre algo, você está governando sobre aquilo, você vai para um novo desafio. Aí você vai governar sobre outras coisas. E tem a ver com a micro e a macro visão, que eu falei em uma das aulas. Tem a ver com você entender o seu poder de governo e fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Que bom que eu consegui clarificar. Agora vamos voltar aqui então ao que nós estamos fazendo. Então hoje, o nosso encontro aqui hoje é para, depois que vocês então definiram os sonhos, vocês que colocaram aí quais são os desejos, os sonhos, a gente foi na infância, voltou, trouxe. Quem não fez essa tarefa, entra no grupo do Telegram que está aqui no link da minha bio, e lá dentro você vai encontrar a tarefa e aí todos os dias eu estou postando um áudio. Quem escutou o áudio de hoje, foi massa, sim ou não? Me falem se tá legal, porque aí eu vou incentivar e vai me incentivar e eu vou continuar fazendo. Não porque você está falando que tá legal ou não, mas porque é uma troca de energia aqui, tá? Então assim, eu estou fazendo toda semana, todo dia eu vou colocar uma semente lá, algo que vai te ajudar a destravar algo na sua vida. Tá? E essa semana, por incrível que pareça, nós estamos falando sobre sabedoria. Isso. E o que é a sabedoria, né? A sabedoria é o conhecimento na prática. E nós falamos sobre caminhos. E aí eu uso a inteligência bíblica como base para tirar todo tipo de religiosidade, todo tipo de preconceito. E a gente usa sempre a inteligência bíblica como uma base, para vocês entenderem que às vezes você aplica coisas ou você vê alguém falar alguma coisa e aquilo está relacionado à inteligência bíblica e você nem sabia. Tá? Hoje foi sobre prudência, isso aí. Massa demais. Então, qual que é o nosso desafio hoje? Hoje o que a gente vai fazer? Anota aí o que a gente vai fazer. Nós precisamos escolher.
dentre de todos os sonhos, todos os desejos que nós queremos cumprir e conquistar esse ano ainda, nós precisamos escolher os 4. Quais são aqueles 4 que são os principais? E que quando eu conquistar esses 4, eu vou ter a sensação de que eu cresci pra caramba, de que eu tô num outro nível, entende? Poxa, às vezes para você escrever um livro é um deles, às vezes para você fazer sua primeira palestra é um deles, às vezes para você estar namorando é um sonho. Então você vai escolher os 4 principais dentro daqueles pilares que nós falamos: a vida pessoal, a sua vida pessoal. Nós falamos sobre cuidado com a saúde, com o corpo, né, disposição, o seu intelecto. Às vezes para você, uma das coisas que você quer é conseguir ler, fazer leitura mensal, leitura semanal. Então, por exemplo, poxa, eu quero ler um livro por semana. Se você nunca leu, você não adianta querer fazer isso, que você não vai de uma vez por todas. Não vai com tudo assim, que não vai dar certo, vai dar um choque. Você pode fazer por um tempo, mas depois você para. Então você tem que ir crescendo, step by step. Passo a passo você vai crescendo ali nesse hábito, porque tem a ver com hábitos. E nós falamos disso na última live do Esquenta, sobre hábitos, sobre disciplina, um lifestyle, um estilo de vida. Então o que você precisa fazer? Escolher quais são os 4. Coloca aí pra mim, se você já tem assim, quais são os 4. Lembra que nós falamos sobre, e não importa, uma dica, não precisa ser um de cada pilar. Os 4 pilares da vida: vida pessoal, vida profissional, os nossos relacionamentos e a nossa contribuição com o mundo, o propósito. Esses são os 4 pilares. Agora, esses 4 pilares não precisa necessariamente os seus principais sonhos ser um de cada um. Pode ser 2 do primeiro, 1 do segundo. Esses são os 4 principais. Significa que eu não vou desenvolver os outros? Não. Você vai, mas não é o momento agora. Não é o que você quer agora. Então não adianta não precisa forçar algo que você não quer agora. Aquela sensação chata de eu fazer coisas que eu não vou usar agora, não precisa. Agora você tem que entender que os seus sonhos, o seu tempo, ele tem que ser para construir de forma intencional os sonhos que estão no teu coração. E sabe, na inteligência bíblica, o Senhor ele fala o seguinte, que ele tem prazer em te dar os mimos do seu coração. Você tem sonhos, ele tem prazer em mimar você. Ele tem prazer em dar os detalhes do teu coração. E aquilo que está no teu coração, ele quer te dar nos mimos. Entende? O Senhor, ele quer nos mimar. A gente só não entende isso, por isso que a gente não vive. Melhor dica que você passou para ler a Bíblia é fazer uma oração antes de pedir discernimento. Essa é uma das formas. É uma das dicas que você pode usar também. Então, vamos lá. Vocês colocam aí nos comentários, quero saber de vocês. Quem já tem aí os 4 sonhos, coloca assim, eu já tenho os 4. Que eu quero saber quem tá. E quem não tem, fala assim, Felipe, eu ainda não tenho, vou fazer a tarefa. E o que vai acontecer? Semana emagrecer, espiritual, orar em línguas e palestrar. Muito bom, muito bom. Então, o que você vai fazer? Muito bom, Milene, eu já ouvi o teu aqui. Eu tenho os 4, o Bruno colocou que já tem aqui os 4. Neucindo falou que ainda não. Então, o que você vai fazer, Neucindo? Entra lá no Telegram e coloca. É ação, mano. Se vocês não fizerem aqui, vocês não vão aprender. E vocês não aprendem escutando o que eu falo. Lembra, gente? Por favor, eu quero que vocês tenham essa clareza. Ninguém aprende escutando. Eu dei o exemplo na live de ontem sobre como que eu aprendo. Você não aprende a andar de bicicleta se eu te explicar como anda de bicicleta. Se eu falar todos os passos para você aqui de como andar de bicicleta, você vai andar de bicicleta se você não sabe? Não, porque você vai ter que montar na bicicleta e praticar. Aí você vai cair. A primeira queda vai te trazer mais maturidade. Aí você vai montar e cair de novo. Aí você vai montar e cair de novo. Aí você vai entender sobre equilíbrio. Aí você vai começar a cambalear. E aí você vai cambalear ali na bike e aí você cai de novo até você pegar o equilíbrio. Aí quando você estiver então andando e já mais equilibrado, aí sim você vai falar, nossa, aprendi. Então você não aprende só escutando, você aprende praticando. Entende? O Victor falou que já tem. O Fernando falou que já tem. Chegou agora. A Mônica disse que já tem. O Helder vai fazer.
Ó, pelos frutos vocês serão conhecidos. Quem está colocando em prática isso tudo que eu estou passando para vocês? Felipe, mas é muito simples o que você fala. Eu já escutei isso. Felipe, é muito simples o que você fala, o jeito que você fala. É tão simples que eu não sei nem se eu vou fazer. Porque é muito simples. Isso aí eu já escutei em vários lugares. O problema da falta de resultado é essa merda de escutar e não pôr em prática, cacete. Você precisa pôr em prática. Ah, Felipe, você fala muito simples e não sei nem... Acho que nem vou pôr. Já ouvi isso aí em algum lugar. Tá, você já praticou? Não. Então foda-se, não é a forma complexa de ser falado que vai fazer você pôr em prática. É você entender o que tem que ser feito e fazer, caramba. Façam, coloquem em prática. Pô, eu tô investindo meu tempo aqui para que você põe em prática, para te explicar o passo a passo, detalhado. Não tô te cobrando nada por isso. Estou plantando na sua vida porque esse é o meu ano de plantar. Eu quero plantar na sua vida, quero fazer você destravar tudo. Essa é a minha missão. Entende? Então, assim, não faz sentido eu te passar tudo isso e você não aplicar isso. A escolha é sua. A escolha sempre vai ser sua. Entende? E tá tudo bem. Várias pessoas já passaram aqui pelo Instagram e hoje elas continuam na mesma. Elas não têm resultado porque elas não aplicaram. Ah, mas eu nunca tive acesso. Teve sim. Ah, mas ninguém nunca estava perto de mim. Eu nunca tive mentor. Nunca andei com o Pablo. Nunca andei com o Paulo Vieira. Não tem a ver com andar com esses caras. Entende? Ah, Felipe, mas eu não tô aí perto como você tá. Eu não tava. Quando eu comecei, eu não tava. Lembra que eu mostrei para vocês aqui o processo? Eu comecei sozinho. Eu não tinha dinheiro nem para pagar R$50 da associação comercial. Eu não tinha dinheiro para nada, mas eu escolhi alguns mentores no YouTube, fiz o que eu tinha que fazer, montei um curso para mim. E esse curso, inclusive, alguns de vocês pediram para eu liberar o curso da Jornada do Mochileiro. Eu liberei lá e eu não vi vocês lá, hein? Então corre que já vou fechar. Então o que acontece? Nesse processo, você precisa pôr em prática. Eu trago de forma mais simples possível, porque eu entendo que Jesus ele era simples, mas ele era profundo. Eu sempre vou ser simples, mas eu vou ser muito profundo. E se você quer andar comigo, se você quer aprender ou entender como fazer para você sair do seu lugar e alcançar os sonhos, os desejos do teu coração, você precisa ir mais profundo, tá? Então nós vemos uma geração fast food, a geração Netflix, que é tudo raso, é tudo para ontem, é tudo enlatado. A alimentação não é saudável, aquilo que vê não é saudável, aquilo que faz não é completo, não é saudável. Então você precisa ir mais fundo, em profundidade. Se você não for em profundidade, você vai ser raso. E raso, quem é raso não consegue alcançar as coisas sobrenaturais, não consegue encontrar. Quem é raso, quem fica boiando, não encontra os lugares onde tem os tesouros mais caros e valiosos da terra. Quando você vai mais profundo, o que acontece? Quando você entra no mar, quem aqui já mergulhou? Quando você pula no mar, quando você pula lá no mar e você vai indo mais profundo, o que acontece? O cilindro ajuda no peso e tudo mais, você começa a ir mais fundo. O que acontece? Quanto mais fundo você vai, mais é a pressão. As coisas superficiais, elas vão boiar. Entende? Então, se você só boia, você é superficial. Você precisa aprender a ir para profundo, a profundidade. E entender assuntos que nem a gente fala aqui, porque senão... Eu fiz o planejamento e do ano e coloquei data. Isso aí, Michel. Então, assim, se você não for fundo, se você não entrar em profundidade, o que vai acontecer? Você não vai conseguir acessar coisas sobrenaturais. Os maiores tesouros estão lá no fundo, entende? As coisas mais importantes estão lá no fundo. E olha que interessante, quanto mais fundo, mais escuro e mais sozinho parece que a gente está. Fica mais escuro e parece que você está mais sozinho, não é verdade? No meio do mar. Mas é um lugar que você tem que passar, é um processo, é como o deserto. É um lugar de aprendizagem, é um lugar de você aguentar pressão, é um lugar de você entender a sua verdadeira identidade, é um lugar de você destravar tudo que você tem que destravar para você alcançar coisas sobrenaturais. Porque quando você chega lá no fundo e acessa o tesouro, você volta. E quando você volta, as coisas superficiais, as coisas rasas, a pressão da atmosfera não te afeta mais, porque você já está preparado para aquilo, você já tem acesso àquilo. Entende? Então isso é o desafio. E a maior parte das pessoas vão até a parte do planejamento, põe a data e beleza, agora tem que executar. Ah, as circunstâncias não estão deixando executar. Ah, eu falei que ia fazer isso e não deu certo. Aí o que acontece? É mais um ano planejando e não executando.
não é planejar. O planejamento, ele é um pequeno pedaço. Você tem que planejar, mas viver o dia como se não houvesse o amanhã. O que vocês vão aprender aqui é isso, nessa semana. Você vai planejar, mas viver o dia como se não houvesse o amanhã, tá? Então, como isso, Felipe? Eu vou te ensinar a colocar quais são os 4 tijolos que você tem que construir hoje. Ah, Felipe, só tem que fazer isso, só isso. Mas e tanta coisa? Esquece o resto. O que você vai fazer no teu dia é desfrutar. Você vai aprender a construir desfrutando. Como que eu faço isso? Vocês já devem ter escutado falar do Pablo, de toda essa galera aí, né? Vocês, na verdade, alguns de vocês vieram até mim porque me conheceram através do Pablo. Mas como que é desfrutar todos os dias? Como que é que eu construo isso, que eu faço isso? Eu desfruto todos os dias e os caras desfrutam todo dia estão crescendo, estão tendo resultado. Como que é isso? É porque eles planejam, mas vivem como se não houvesse amanhã. Como que é isso? É o que eu vou ensinar. Você está preparado para aprender? Se você estiver preparado para aprender, você vai receber isso aqui e eu vou te passar todos os detalhes, tudo que você precisa fazer, entende? Felipe, você me perguntaram, você tá preparando para um lançamento? Eu falei, não estou preparando para um lançamento não, fique em paz, não vou te vender nada no final. Na verdade, a única coisa que eu estou oferecendo para vocês aqui, e já desde a semana passada, é vocês estarem comigo no Evolution Day. O Evolution Day vai ser dia 5 de março, é um evento presencial, onde nós vamos estar ali. Eu estou preparando vocês agora, não estou preparando vocês em relação ao corpo, alma e espírito. E aí o que vai ficar faltando? A semana que vem eu vou preparar vocês também, vou trazer uma parte de preparo do business, do negócio. Agora que eu entendi que eu tenho que fazer isso, agora e nos negócios? Quero começar a empreender, eu quero melhorar meu empreendimento, eu quero performar melhor. Eu vou preparar vocês. No Evolution Day, nós vamos pegar tudo isso, vamos colocar junto lá, e aí a gente vai na prática, ferramenta com atrás de ferramentas que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi na verdade, e que eu fiz, e a gente vai desenvolver os business, a gente vai alinhar, você vai poder fazer pergunta individual para mim ali, particular. Eu vou conseguir pegar o teu problema aqui, eu não consigo pegar o teu problema e tua dor, mas no presencial eu estou proporcionando para você, para a gente poder pegar essas dores particulares de cada um de vocês. E aí você vai ter a oportunidade de falar comigo e de falar qual é a tua dor. E aí a gente resolve rápido ali, entende? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trazer para vocês. Então assim, eu não sou vendedor. Felipe, você é só um vendedor? Você faz pitch? Eu não sou vendedor. Eu não sou o cara que fica fazendo, gerando conteúdo, mas eu sou um servo e que eu entendi que eu vim aqui para servir esse ano como governante, como alguém que governa sobre todas as coisas, como alguém que entende a identidade, como alguém que já tem um resultado que muitos de vocês estão buscando em algumas áreas. Eu tô aqui para servir vocês, simples assim. É muito maior do que simplesmente alguém que gera conteúdo e alguém que faz lançamento, entende? Não me classifiquem como uma pessoa assim, tá bom? Por amor, eu peço isso a vocês. Não me classifique como alguém que faz lançamento e gera conteúdo. Eu sou muito mais que isso. Eu sou alguém que está aqui para servir, para transbordar. E eu quero trazer vocês para perto. Felipe, mas tem que pagar? Tudo tem custo na vida. Eu tenho que pagar o prédio, eu tenho que pagar toda a iluminação, eu tenho que pagar essas coisas, entende? Ah, Felipe, mas tem um valor que vai ficar para você? Ó, como eu sou sincero com vocês. Tem. Por que tem? Porque você precisa pagar a semente, você precisa comprar a semente para ter acesso. Isso tem a ver com acesso. Não faz sentido eu te entregar. Porque olha só que interessante. Nós tínhamos aqui 50 pessoas e eu estou entregando isso de forma gratuita. As pessoas não valorizam. Vocês sabem disso. As pessoas não valorizam quando é de graça. Mas mesmo assim eu vou continuar. Porque eu sei que isso é importante. E se 2 aqui tiverem, eu acredito muito que dessas 3.200 pessoas que estão aqui, se um de vocês conseguirem captar isso e conseguir aplicar e ter um resultado estrondoso, já valeu esse tempo todo. Porque não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com qualidade. Entende? Então assim, eu não me preocupo com o próximo. Eu não me preocupo com o próximo. Alguém falou, você se preocupa com o próximo. Não. Preocupação é errar alvo, preocupação é pecado. No original da palavra, preocupação, se você estudar a etimologia da palavra, você vai entender que isso é pecado. Eu não me preocupo com nada, mas eu sirvo por amor a Ele, pelo favor não merecido, eu vim aqui e entrego para vocês. É só isso. Pelo favor não merecido, eu vim aqui e entrego. Entende? Então, vamos lá.
eu precisava falar isso com amor para vocês entenderem e darem valor a tudo aquilo que vocês estão acessando. Então, o que a gente faz? Hoje é o dia de você escolher quais são os 4 principais sonhos, 4 principais coisas que você quer desenvolver. E o que você vai fazer? Depois, Felipe, eu já escolhi 4 aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 4 e você vai classificar da seguinte forma. Nós precisamos, anota aí, você precisa ter um que você vai executar em 3 meses. Esse sonho eu preciso cumprir em 3 meses. Então, de todos que você pegou, qual que você pode cumprir em 3 meses? Que você vê é palpável, assim, o resultado é possível em 3 meses. Por exemplo, ser mãe não é possível em 3 meses. Se você só ficar grávida, tudo bem. Fica grávida em 5 minutos você consegue. Agora, ser mãe, você precisa de 9 meses, porque até a criança nascer e tudo mais. Mas se for o ser mãe aqui, for simplesmente engravidar, então tá, tudo bem. É uma coisa que eu posso até 3 meses. Ah, Felipe, mas eu não sou casada e nem tenho namorado. Então talvez você não consiga em 3 meses. Entende? Tem todo um processo. Então, você vai escolher uma coisa para 3 meses. Por que 3 meses? Porque a gente tem que comemorar e tem que ver evolução. Então, 3, 6, 9 e 12 meses. Você vai colocar um desses sonhos para você conquistar em 3 meses, outro em 6, outro em 9 e outro em 12, ok? Boa noite para vocês que estão chegando. Escrever um livro pode ser em 3 meses. Coloca aí para mim o que você vai fazer primeiro para alcançar. Qual o sonho que você vai construir em 3 meses? Eu quero saber o seu sonho de 3 meses. Você que já definiu os sonhos, qual que você vai construir em 3 meses? E aí depois você vai colocar um para 6 meses. E depois um para 9 e um para 12. Felipe, mas eu fiz uma lista aqui, eu tenho que fazer curso de palestrante, eu tenho que fazer um curso de oratória, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer um planejamento aqui sobre a minha primeira palestra, eu preciso criar PowerPoint, eu preciso fazer um monte de coisa. Então o que você vai fazer? Escolhe primeiro as coisas que são principais, as coisas que são mais importantes agora, as coisas que você entende que se você fizer, você vai alcançar um resultado absurdo. Ou seja, vai mostrar para você mesmo que você está evoluindo, que você está crescendo, que você está chegando em lugares mais altos. Então esse é o primeiro. Tá? Então o primeiro é 3 meses. Segundo, 6 meses. Terceiro, 9 meses. E quarto, 12 meses. Então o que você vai fazer? Você vai separar, escolher, de acordo com o nível de complexidade, com o nível de prioridade para você. Eu percebi que não tenho recompensa sobre o que eu faço. Quando eu vibro, parece falso, devo mesmo assim continuar mesmo que não seja verdadeiro? Você precisa convencer o teu coração. Fala, Carol, seja bem-vindo. Você precisa convencer o teu coração, Elder. Nesse processo de convencimento de coração, o que acontece? Você vai criar, que você não está acostumado, você está acostumado só a ser escravo. Quem está acostumado a só ser escravo não consegue valorizar a recompensa. Então, o que você vai fazer? Você vai estimular as recompensas. O que é bom para você? Por exemplo, eu gosto em algumas lives, alguns de vocês já me seguem aqui. Teve um desses dias que eu estava aqui em Alphaville, eu estou aqui em Alphaville, e que eu finalizei a live começava às 10 horas. Né? A primeira live do Esquenta, ela foi às 10 horas. E eu falei assim, acabou a live, eu falei, nossa, que massa, essa live foi muito boa, eu vou comer açaí. E eu saí daqui para poder procurar açaí, era mais ou menos 00:30. Eu rodei a Alphaville inteira, parei no posto de gasolina e falei, cara, onde que vende açaí aqui? Ele falou, meu amigo, aqui em vários lugares você encontra açaí, mas até às 10 horas da noite. Até às 10 horas da noite, aí eu descobri que Alphaville é uma cidade interiorana, é uma cidade de interior. 10 horas o pessoal já fechou as portinhas, já tá todo mundo dormindo. Então assim, eu entendi isso e isso não faz sentido, entende? E aí eu comecei a falar, não faz sentido eu não ter acesso ao açaí, que é uma recompensa para mim. Aí eu fiz a live mais cedo, eu mudei para 8 horas. E aí às 8 horas, quando termina e eu quero comer, aí teve um outro dia que eu fui e encontrei um açaí muito gostoso aqui, e pertinho de onde eu moro, e foi muito gostoso, foi muito massa. Então é uma recompensa para mim. Lembra que eu falei, o que me energiza é dirigir. Você precisa, anota aí o que você precisa fazer, descobrir o que energiza você. O que te dá energia? O que te faz ter assim disposição? Para mim, dirigir me dá energia. Para minha esposa, por exemplo, eu descobri que uma das coisas que dá energia para ela é quando ela tá pintando a unha. É quando ela tá tendo o tempo dela sozinha, escutando música e pintando a unha.
Então isso dá energia para ela. Você tem que descobrir, até porque quando você descobre, por exemplo, ela poderia ir na verdade, em algumas vezes ela vai e a manicure faz isso para ela. Ela vai no salão e o salão faz. Só que quando você descobre aquilo que te energiza, você não deixa que outras pessoas tirem essa energia. Sem saber, em alguns momentos ela estava deixando que outras pessoas tirassem a energia dela e ela se sentia incompleta, aquela sensação de que eu preciso de algo, eu preciso de energia. Então quando ela descobriu o que ela fez, ela começou a ela mesma a fazer. E ela tem aquele momento dela. E eu sei que quando ela está fazendo isso, nem eu vou falar com ela, porque é um tempo dela. E eu respeito isso. Então você precisa descobrir o que te dá energia. O que te dá energia para você ser criativo, para você conseguir construir, fazer as tarefas, organizar a tua mente, entende? Acho que faço muitas coisas aí mesmo, ao mesmo tempo, e geralmente não consigo concluir tudo. Então, Elizabeth, é o que a gente está trabalhando aqui. Então, se vocês seguirem um passo a passo do que eu estou passando para vocês, a gente vai organizar isso. Essa organização, esse planejamento das tarefas, você precisa, por exemplo, hoje nós estamos falando de sonhos. Ontem nós falamos de sonhos, hoje nós estamos falando de escolher quais são os 4 principais. Às vezes essas tantas tarefas são urgências, são coisas que eu estou fazendo, e quem faz muita tarefa não constrói futuro. E aí no final do dia tem a sensação de que não fez nada. Fiz no final do dia, nossa, parece que eu não fiz nada hoje, olha isso, cadê? Eu não construí nada, parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque fez muita tarefa e o lance não é fazer tarefa. Fazer por fazer, você sempre vai fazer, você sempre vai ter milhares de tarefas, mas você nunca vai conseguir se sentir completo, se sentir realizado. Então não é fazer por fazer, é você ser intencional em quais são as tarefas que eu estou fazendo. Por exemplo, as tarefas que você está fazendo, está construindo qual sonho? Está construindo qual desejo? O que você está construindo com as tarefas que você está fazendo? Putz, não estou construindo nada, Felipe. Eu quero chamar a atenção de vocês a isso. Observa as tarefas que você tem todos os dias. O que você está construindo? Não, eu estou construindo as metas da empresa. Essa empresa é sua? Não, é de outra pessoa. Então, o que você está construindo para você? Não, eu estou sendo pago para isso. Ah, então você está vendendo o teu tempo, que é o ativo mais precioso, por um valor insignificante, que eu tenho certeza que é insignificante o que você recebe, para construir o futuro dos outros. Tá, entendi. Não faz sentido. Então você tem que começar a construir o teu futuro. Felipe, mas o que eu faço? Eu largo tudo? Não. Você vai, então, já que você fez um contrato e está vendendo o seu tempo, você vai pegar um pouco do que resta do teu tempo e você vai construir em paralelo. E nesse tempo em paralelo você vai construindo. O que eu vou construir aqui? É o que nós estamos falando aqui. Os sonhos, os desejos, aquilo que você entende que você precisa para você ir para um próximo nível, para você sair do lugar que você está e chegar onde você quer chegar. Entende? Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver os comentários aqui. Olha lá, eu tenho essa impressão, eu tenho isso no final do dia, ter metas e objetivos. E eu vou falar para vocês, meta é piso, hein? Não esqueçam. Tenho buscado todos os dias, realizando o sonho de outro. Olha lá, tá realizando o sonho do outro. Então a gente tem que parar de realizar o sonho do outro e começar a realizar o nosso. Felipe, muito grato, mas vocês dormir são 1 hora aqui. Uau! Amanhã assistirei novamente e compartilharei. Tamo junto, irmã. Pode ir lá. É assim, todo sentido, muito sentido. Sim. Então, assim, o que você tem que fazer? Não ter metas, mas indicadores. A meta, eu vou explicar para vocês. A meta ela é importante. Eu vou explicar em que momento. A meta, ela é importante. Por que eu tenho que ter meta? Porque ela é o que te vai definir data. A diferença de meta e alvo e meta e os indicadores, tudo, é que a meta ela traz a data, mas ela tem que ser piso. Cara, parece que estou na melhor aula da faculdade da minha vida. Eu estou vivendo o meu já. Fico perdida, muita ideia boa, mas não sei por onde começar. Então, Lourdinha, é o que a gente falou aqui. Quem tem ideias e não executa, o que nós estamos trazendo aqui, o que eu estou trazendo para vocês, gente, eu quero que vocês entendam. Vão lá no grupo do Telegram que eu vou colocar mais coisas. Eu estou percebendo que eu preciso informar mais e trazer mais conceitos para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui. É muito profundo o que nós estamos fazendo aqui. Lembra quando eu falei em uma das lives que às vezes nós não entendemos o conteúdo que está sendo passado, aquilo que nós estamos recebendo, porque nós não temos clareza do real sentido de cada uma das palavras? Então,
eu busco ser o mais simples possível para que vocês entendam como que tem que fazer e coloquem em prática. Só que eu preciso ter esse feedback de vocês. Lá no Telegram, não é um grupo de Telegram para gerar um lançamento no final, não tem isso. Lá é um grupo de comunicação entre a gente. Eu queria que vocês comentassem, que vocês colocassem o que vocês estão praticando, as dúvidas de vocês lá, porque eu consigo saber, eu não tenho esse feedback de vocês, eu preciso do feedback de vocês para a gente construir nosso Feed for War. Então assim, a gente precisa construir junto o Feed for War, só que eu consigo só fazer isso se você me dá o teu feedback, entende? Então é importante eu ter o teu feedback. Como entrar no grupo do Telegram, no link da minha bio aqui no Instagram. Você vai lá na bio depois, aí você entra no grupo do Telegram, e se você quiser estar comigo presencial, você entra no Evolution Day, tá? Então bora lá então. E se você quiser acessar a Jornada do Mochileiro, tá disponível também lá para vocês. A Jornada do Mochileiro eu construí na época que eu estava morando de Favor. Ali eu estava naquele ambiente lá, eu precisava construir algo para mim, porque eu não tinha como comprar curso. E aí um menino se ofereceu para gravar, a gente gravou para eu escutar. E eu escutava aquilo, eu via aquelas aulas e aquilo eu construí para mim. Mas no final, inclusive se vocês comprarem, você vai ver lá no final que eu falo assim: então esse ano a gente vai fazer isso e o meu desejo aqui é que alcançar 12 mil pessoas. Eu estava declarando, eu visualizei aquilo. Então eu estou visualizando aquilo já há um tempo. Entende? Então aquilo ali foi mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Só que alguém falou para mim assim: Felipe, você não precisa ficar com receio de colocar isso para fora. Deixa as pessoas acessarem isso, porque isso te trouxe até aqui. Por que você não deixa as pessoas acessar? E eu ficava com aquele negócio de receio e tal. Não, vou regravar o perfeccionista. Vou regravar a procrastinação. As pessoas não vão querer acessar isso, porque hoje eu falo muito diferente, eu estou muito mais maduro. Mas é aquilo que me fez chegar até aqui. Então, alguém me falou: Felipe, não foi aquela ambiência, aquela mentalidade que te fez chegar aqui? Foi. Então, as pessoas podem acessar aquilo para elas verem que elas mesmas podem criar essa ambiência delas. Elas não precisam chegar onde você... Elas não vão chegar onde você chegou só com aquilo que talvez que você está fazendo ou que o Pablo está falando. Elas precisam de um rapport. Rapport é uma identificação. E naquela mentalidade que você tinha uma identificação você tem uma identificação muito mais perto, porque também você não tinha resultado. E as pessoas também não tinham resultado, não estão buscando aquilo, tá? Então assim, foi por isso que eu liberei lá. Então é só para vocês saberem. E eu estou liberando para vocês aqui também. Não, Felipe, quanto custa? R$2.000? R$1.000? R$500? Não, custa 197. É realmente só a semente. É para você entender o poder da semente. Que você um dia vai fazer isso também. Então, nesse processo que nós estamos, o processo de aprendizagem aqui, nós estamos construindo tarefas. Então, Felipe, eu faço muitas tarefas. Felipe, eu tenho a sensação de que eu não estou crescendo. O que eu faço? Faz a semana do Take Action. Pega passo a passo aqui. Que se não der certo para você, eu jogo fora tudo que eu estou falando. Não, você nunca mais me vê aqui. Por quê? Porque eu sei que dá certo. Eu sei que o que eu estou falando dá certo porque eu fiz. Eu fiz isso na prática durante muito tempo. Então, se você fizer, você vai construir, você vai fazer o que tem que ser feito, você vai ter resultados, tá bom? O que eu aprendi é que não adianta empreender e a casa estar um caos. Um bom jeito de começar é organizando a casa, porque o empreendedorismo exige muito. Tinha sucesso no trabalho e em casa não. O que você tem que fazer é construir essas duas coisas. Por isso que eu estou trabalhando aqui com vocês essa semana, para vocês organizarem a vida de vocês. Vocês aprenderem um método, um processo de construir o resultado. E a semana que vem a gente vai falar de business, tá bom? Então, o que você faz agora? Tá? Então, hoje a tarefa é: construa ou escolha os 4 sonhos, desejos, aquilo que você quer fazer. E divida, e escolha, na verdade, né? Qual que você vai construir? Qual é o resultado que você vai querer ter em 3, em 6, em 9 e em 12? Estabeleça um para cada um, dentro dos 4 pilares da tua vida pessoal, profissional, dos seus relacionamentos, que a gente falou sobre networking, sobre seu relacionamento familiar, construir um casamento, por exemplo, você encontrar o seu esposo, sua esposa, você ter filhos, ou você tem filho e tem marido ou tem esposa, só que você não está sentindo que você está junto deles. As circunstâncias estão afastando vocês. A pandemia fez vocês ficarem muito tempo juntos e aí virou um quartel-general de guerra. Quartel não, virou um campo de guerra a sua casa. Então, se você precisa cuidar disso, é uma das coisas que você pode colocar também. E no teu propósito, a contribuição comum, daquilo que você quer deixar de legado. Então, construa
escolha uma para 3, uma para 6, uma para 9 e uma para 12, tá bom? Ah, Felipe, onde eu vou receber as tarefas? Lá no grupo do Telegram que está aqui no link da bio. Vai lá que você vai ter acesso a essa tarefa. Eu vou mandar hoje ainda para vocês. E à medida, o que vai acontecer? Felipe, eu fiz aqui uma lista, eu tenho 15 sonhos para esse ano. Não tem problema. O que vai acontecer? Quando você fizer o que eu vou te falar até o final, todos os passos, pode ser que o que você escolheu em 3 se alcance em um mês. Pode ser o que você escolheu em 6 se alcance em 3 meses. Pode ser o que você escolheu em um ano, você alcance em 4 meses. Felipe, como isso? Você vai aprender aqui. E o que vai acontecer? Ah, eu tinha escolhido 4 alvos, 4 sonhos, 4 desejos que eu queria cumprir e é março, é abril, eu já conquistei os 4. E agora? A gente vai colocar toda aquela tua lista em ação, em movimento. É uma lista a gente chama aqui na tecnologia de backlog. Então você tem uma lista de backlog, de issues, ou seja, de desejos e sonhos, e essa lista ela precisa ser eliminada. Por quê? O sonho ele tem que ter data para acontecer. O desejo ele tem que ter data para acontecer. Então tudo isso que você está construindo, tudo isso que você tem listado, na verdade, você precisa construir e você tem que ter data. Por isso que a gente vai usar um negócio chamado meta. A meta a gente usa para colocar data. Mas a meta, lembra que eu falei? A meta em 12 meses, só que o modelo que nós vamos trabalhar, você pode alcançar isso em 3, em 4 meses. Entende? Por quê? Porque eu vou construir, planejar meu ano, mas eu vou viver como se não houvesse o amanhã. Então, eu vou pegar 4 tijolinhos que eu tenho que construir todos os dias e depois que eu construir ele, tchau, o que eu vou fazer com as minhas horas, as outras horas? Eu vou ficar atento às oportunidades. E aí eu paro de focar nas circunstâncias, foco nas oportunidades. Quem olha para as circunstâncias perde as oportunidades. Você já deve ter perdido ou conhece alguém que perdeu porque estava focado em problema, estava vendo só problema. Entende? Então, backlog dos sonhos. Gostou dessa, Bruno? Essa é nova, hein? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar toda essa lista e como um cartucho de uma metralhadora, a gente vai tirando até a gente esvaziar o cartucho. Quando a gente esvaziar o cartucho da metralhadora, aí a gente vem depois e vai falar que agora não tenho mais sonhos? Não, eu estou em outro nível. Agora eu vou abastecer esse cartucho. Aí eu tenho o cartucho de novo. O meu cartucho 1 eu já esvaziei, eu já aprendi a construir sonho. Eu já aprendi a transformar sonhos e desejos em realidade. O que eu faço agora? No ano que vem eu vou pegar isso aqui e vou matar os meus sonhos. Olha que louco. Conseguiu entender essa analogia? E aí a gente chega no matar os sonhos. Como que eu mato o sonho? Desse jeito que eu vou ensinar para vocês. Você vai matar todos os sonhos e desejos e eles vão se tornarem realidade. Felipe, mas isso é verdade? Eu tô falando, é só se aplicar. Se você aplicar e não funcionar, você vem aqui e me fala. Você fala assim, ó, balela, entende? Eu tô falando para vocês algo que eu fiz, e eu tô servindo vocês com algo que eu fiz, eu apliquei na minha vida, e vai dar certo. É só você fazer. O problema é que 92%, 98% dos brasileiros e das pessoas que existem, elas não executam. O problema é a falta de execução. Tem gente que faz muita coisa, mas não produz nada. Ou seja, você fala assim, não, mas eu executo, eu faço. Não, você está fazendo coisa, você não está executando, você não está construindo nada. O fato de você fazer muitas tarefas não significa que você está executando o que precisa ser executado. Então não é só fazer tarefas, é executar o que eu preciso executar. Então, por isso é importante eu escolher as coisas que realmente importam para mim. Hoje é dia de você escolher isso. Lá no grupo do Telegram eu vou passar a tarefa. Vocês podem imprimir. Quem quiser imprimir no isso e criar uma apostila, alguma coisa assim, pode imprimir também. Então, você vai baixar, vai colocar aquilo ali, vai colocar em prática, vai escrever o que você vai fazer ali. Depois, se quiser postar também, para reforçar e chamar 2, 3, 4 pessoas e ensinar o que eu estou ensinando para vocês, para essas pessoas. Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, você pode repassar esse conteúdo para elas. Ou se você tem alguém aqui que você conhece e tudo mais, depois você chama no particular e fala, então, vamos lá. Eu fiz isso e você fez o quê? Aí vocês trocam uma ideia, bate um papo. E aí vocês vão, essa energia, ela vai rodear e vai fazer vocês atrair o resultado que vocês querem atrair. Entende? Então, aí vocês vão entender e viver a lei da atração. Mas eu quero que vocês executem. Eu não quero que vocês fiquem aqui sem executar isso, que não faz sentido.
Ó, precisa estar conectada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, já ouviu aquela expressão assim, ó? Eu quero mais presença do Senhor. Aumenta a sua presença nesse lugar. Eu vou quebrar aqui uma religiosidade na vida de vocês. A presença do Espírito Santo, ela nunca aumenta, ela nunca vai aumentar. Sabiam disso? Ela nunca vai aumentar. Jamais. A presença do Espírito Santo, ela nunca aumenta. Tá bom? Então anota aí. A presença do Espírito Santo, ela nunca vai aumentar. Pode anotar isso aí. Está na Bíblia, tá? Felipe, mas como assim a presença do Espírito Santo não aumenta? Ela nunca aumenta. Por quê? Se ele é ontem, hoje e ele é o mesmo amanhã, então ele é e sempre será o mesmo. Na inteligência bíblica fala que ele era o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é o mesmo. Então a presença dele não aumenta. O que aumenta é a nossa sensibilidade à presença dele. Posso ouvir um putz aí, igreja? O que aumenta não é a presença do Espírito Santo, é a nossa sensibilidade à presença dele. Então, quando você está sensível à presença dele, você acessa coisas que quando você não está sensível, você não acessa. Entende? Por isso que você andar o tempo todo buscando essa sensibilidade, estar no Espírito o tempo todo, quando você vive nessa região de o tempo todo estar buscando isso, o tempo todo está buscando um monte de putz aí. Então, quando você busca essa energia, quando você busca viver isso, a presença, você vai entender que a presença dele é a mesma, ontem, hoje e sempre. O que vai mudar é a nossa sensibilidade. E como que eu me torno sensível? Anota aí, relacionamento gera intimidade, intimidade revela identidade, identidade gera frutos. Então, é um processo. Sejam bem-vindos. Quanto mais você ouve, mais ele entrega. É isso aí. Então a sensibilidade... Elizabeth, por que é tão difícil manter a constância com Deus em relação à nossa conexão diária? Elizabeth, não é difícil, mas é uma escolha. É um lifestyle. É você entender qual é o seu estilo de vida. Lembra que nós falamos, na inteligência bíblica fala que nós devemos orar sem cessar. E eu falei do conflito que eu tive. Você escutou quando eu falei do conflito que eu tive sobre orar sem cessar? Eu fiquei questionando. Eu sempre questiono e oriento vocês a questionar a inteligência bíblica, mas não questionar com um ar de deboche, mas eu quero entender, eu quero as verdades que estão por trás disso aqui na minha vida. Então, quando eu comecei a questionar o que é orar sem cessar, aí eu fui perguntar para alguns pastores, alguns líderes, e essa galera falou assim, não, é você ficar orando em espírito. Aí eu fiquei imaginando assim, imagina eu falando com vocês agora, como que eu vou estar orando e falando com vocês? É meio que surreal isso, na verdade? É doideira, como que eu vou estar orando, falando com as pessoas? Eu vou estar orando aqui no meu espírito, vai estar... Como que eu vou orar em línguas, em espírito, e na minha mente, e ao mesmo tempo falar com vocês? Buguei, não sei. Então o que é orar sem cessar? Aí eu fui entender. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele e há concordância aqui na terra, os céus concordam também, certo? Quando nós estamos conversando aqui e toda a conversa, todo bate-papo que está edificando a mim, a você ou as pessoas que estão próximos, ou vai edificar alguém, ou vai construir futuro, ou vai edificar a vida de outras pessoas, isso é oração. Entende? Isso aqui que nós estamos fazendo é uma oração. Porque no meio da nossa conversa nós estamos falando e eu falo, imagina quando eu falo aqui, imagina 3.500 pessoas estão aqui presentes agora e essas pessoas estão pegando, anotando e elas estão escrevendo e elas vão gerar um resultado, elas vão transformar a vida de outras pessoas, elas vão pegar tudo isso que nós estamos falando aqui e vão aplicar. Imagina a vida de vocês quando vocês conseguirem alcançar a liberdade geográfica, a liberdade financeira. Olha que loucura que vai ser. Então, quando você executar a tarefa e tal, tudo que eu estou falando aqui é construção e é instrução para você entender e você pôr em prática. Quando você põe em prática, você aprende. E a sabedoria é o conhecimento na prática. Então, eu acesso a sabedoria e olha só,
E tudo isso que nós estamos falando, eu não preciso ficar falando da Bíblia. Eu estou pegando os princípios, embutindo nisso e nós estamos orando aqui, ó. Isso é oração. Então, o tempo todo nós estamos fazendo isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos alcançando o sobrenatural. Entende? E aí vai chegar uma hora que você vai começar a viver o sobrenatural de forma natural. Faz sentido? Vocês entenderam a parada? Posso ouvir um putz, qualquer outra coisa aí? Olha que loucura. Então, quando nós estamos... Por isso que na sua boca não deve sair palavras torpes. O que é palavra torpe? O putz é uma palavra torpe? Não. Coloca aí, eu quero saber de vocês. O que é palavra torpe? O que você imagina que é palavra torpe? Só pra gente quebrar mais uma também. Já que é hora de desbloqueio, vamos desbloquear isso então. O que é palavra torpe? Coloca aí. No seu entendimento. Vamos desbloquear isso aí também. Bora, quero ver então aí os comentários. Bora aí, gente. Bora comentar. Quero ouvir quais são as palavras. O que é palavra torpe para você? Uma fala com sentido negativo, que quebra a vibe. Palavras de ofensa, fora do reino, aquilo que não edifica, palavras sem sentido. Essa live tem que ser vista várias vezes. Então, assim... Palavras vazias. O que é? Então, assim, se você for olhar, por exemplo, Jesus Cristo, ele sempre olhou o quê? Ele olhava a aparência ou ele olhava o coração? A palavra torpe, ela está ligada à intenção do coração. Então, assim, o que é a intenção do teu coração? A Lourdinha colocou que não é boa para edificação, que começa com eu não. Então, olha só, tudo que não edifica, tudo que é intenção do coração, palavra torpe, se eu falar assim, algo para você, por exemplo, você está prosperando, e eu falar algo assim para você, ó, meu, esse cara é um pilantra, esse cara é um ladrão. A intenção do meu coração foi de julgar esse cara. É uma palavra torpe, ela está distorcendo, ela está tirando vida, ela não está trazendo edificação. Quando eu falo assim, puta merda, qual que foi a intenção do meu coração? Quando eu falo para vocês, e quando vocês já escutaram, acompanham algumas pessoas aqui que já falam isso, quando nós falamos assim, ó, isso, eu falo para você assim, ó, meu, você tem que cuidar da sua vida. Aí você fala, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Eu falo para você, foda-se o que as pessoas vão pensar. Felipe, você falou uma palavra torpe, foda-se o que as pessoas vão pensar. O foda-se o que as pessoas vão pensar, qual que foi a intenção do meu coração? Tudo tem a ver com a intenção do coração. A intenção do teu coração é o que vai dar sentido à palavra. Agora, a interpretação do outro vai de acordo com a intenção do coração dela. Ó que bosta isso. Então, quando você fala uma palavra e essa palavra ela tá destravando. Quando você fala, foda-se o que os outros vão pensar, não é claro o entendimento? No nosso linguajar popular. Quando eu falo para você, não importa o que os outros vão pensar, gera um tipo de impacto. Quando eu falo para você, foda-se o que os outros vão pensar, não gera um outro tipo de impacto? As duas palavras, elas têm o mesmo sentido. As duas palavras, elas vão gerar o mesmo resultado na tua vida. Agora, o religioso, ele olha isso e a palavra, quando a pessoa ela tem um entendimento errado do que são as palavras, ela vai pegar aquilo e vai levar para um literal. Foda-se. O que é foder-se? Vou foder. O que é foder? Então, e aí se você pegar a palavra literária, o que é foder? O que é uma foda? O que é isso? O que é foda? Se você pegar, você vai ver que a maioria das palavras, elas não tem uma conotação, ela não tem um significado pornográfico, algo assim. É que é usada na pornografia. Ó que doido. Ela é usada na pornografia, mas ela não nasceu com esse propósito de ser usada na pornografia. Entende? Então, assim, puta. Puta, o que é puta? Ah, é a menina que fica lá na esquina. Não, é uma palavra. Puta merda.
O que significa isso? São expressões. Agora, quando você usa essas expressões com por trás a intenção do teu coração não é agredir ninguém, mas é destravar a pessoa, você não está falando palavras torpes, entende? Palavras torpes, elas vão distorcer, elas vão dar de acordo com a intenção do teu coração, trazer maldição para o outro. Entendeu? É isso aí. Então, vamos lá. Dentro do nosso contexto aqui, nós estamos construindo futuro, ok? Então, a nossa segunda live aqui, nós estamos construindo Take Action, o modelo onde você vai aprender a construir micros resultados, para você construir tarefas intencionais. Não é simplesmente fazer tarefas, é ser intencional e fazer as tarefas que realmente importam. Ontem nós falamos, então, sobre os sonhos, a gente resgatou os sonhos. Se você não assistiu a live de ontem, assiste aí, tá na bio. A gente fez uma mentalização, inclusive, para a gente voltar à nossa infância. Foi muito massa. E hoje nós estamos falando desses sonhos, de todos esses sonhos que nós estamos falando, que nós desejos que nós queremos para esse ano. O que eu preciso construir? Né? O que eu posso fazer primeiro? O que eu posso fazer? Quais são os 4 principais? O que eu posso construir, então, desses sonhos, desses desejos? Qual que eu vou colocar para eu poder realizar em 3 meses? Qual que eu vou realizar em 6? Qual que eu vou realizar em 9 e qual que eu vou realizar em 12. E aí você de hoje para amanhã, você vai separar esses 4 e você vai colocar eles ali. Você vai colocar de acordo com a complexidade de cada um, definir cada um deles, fechou? E amanhã a gente tem, de manhã, aí eu vou colocar ali a semente para te ajudar a entender sobre sabedoria, e todas as sementes que eu coloco é prática. É coisa de áudio de 1 minuto e pouquinho, onde eu vou dar uma dica. Hoje a dica que eu dei foi sobre prudência. O que é a prudência? Dentro da sabedoria, o que é prudência? Aí eu vou colocar a tarefa também lá dentro. E eu quero que vocês comentem, coloquem as dúvidas. Eu vou deixar a caixinha de pergunta. Ontem eu deixei caixa de pergunta aqui, vocês não mandaram perguntas. Então manda as perguntas que vocês têm, que eu quero responder, eu quero engajar com vocês nisso, para que entender se realmente vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou trazendo, tudo que eu estou trazendo, para você ter o resultado que você quer ter. Eu não quero simplesmente chegar aqui, entregar algo e tá tudo certo. Eu quero que você tenha resultado, senão não faz sentido. A nossa plataforma, por exemplo, a minha empresa que eu tenho hoje, a XGrow, alguns de vocês fazem aula na XGrow. Não faz sentido eu fazer uma plataforma só para entregar conteúdo do Pablo, entregar conteúdo do Marcos. Não faz sentido eu entregar ali conteúdo de qualquer player só. Nós estamos construindo uma plataforma para que ela ajude você a executar, ajude você a pôr em prática. Então, esse conceito que eu trago e essa expertise de fazer você ter resultado, ou seja, ajudar você a executar as tarefas, a ter um entendimento para colocar em prática, eu vou transformar tudo isso em tecnologia para ajudar na learning area a você. Então, você, por exemplo, você vai estar com o seu celular, alguém entrou para fazer aula e está fazendo uma tarefa, você vai ser notificado, tô aqui na aula, e aí, vocês não vão vir não? Então, assim, vai ter desafios entre vocês, porque eu sei que o ser humano se move com desafios. Então, vai ter um momento de você chamar um botão que você pode chamar todo mundo da turma para poder estar junto, um comentando no outro. Você vai ser bonificado pelo seu desempenho de comunicação com o time, vai ter troféuzinho. Então, existe muita coisa para acontecer ainda. Então, isso tudo são ideias, coisas que vieram para a gente ajudar vocês a pôr em prática, porque o resultado vem disso, entende? O resultado vai vir não só do você assistir um curso, mas de você pôr em prática o que você está aprendendo naquele curso. Por exemplo, imagina você assistindo lá o Piorano, ou você participando do Ciência da Riqueza, ou você participando do OMAT, do Christian Barbosa, ou você participando do LX Club, do Marcos Paulo, e você ter algo que incentiva você a executar para ter o resultado. O Pablo cria vários modelos para poder você ganhar os troféus do 10 em 1 lá, eu sou 10 em 1, eu sou 22 e tal. Ele cria os troféuzinhos para você que fez 100 mil, para você que fez 500 mil, 1 milhão, para poder incentivar vocês, mas ele está fazendo aquilo que ele pode. Agora, a gente vai pegar a plataforma e colocar mais coisa para fazer você não esquecer, porque mesmo você sabendo que você tem a oportunidade de estar lá do lado do Pablo, o que acontece? As circunstâncias te travam, as circunstâncias não fazem com que você execute, com que você ponha em prática aquilo que você sabe, fazer o que você precisa para ter o resultado que você quer. Então, o nosso objetivo aqui é esse, tá? Então eu quero ensinar vocês a construir no Take Action, semana do Take Action. E quando você fizer a tarefa, posta lá no seu Insta, coloca a hashtag Take Action,
Vamos movimentar essa hashtag. Hashtag TakeAction, hashtag eu sou MDT, beleza? E eu desejo para todos vocês que vocês sejam sim mordomos do tempo. Quando vocês entenderem esse princípio da mordomia, vocês vão entender que vocês estão morando num lugar, vocês têm toda a riqueza. Lembra do mordomo do Batman? Ele tinha acesso a tudo. Ele não era o dono daquilo tudo, mas ele tinha acesso a tudo. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele te deu tudo. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. E Ele te deu acesso a tudo. Você só precisa aprender o princípio da mordomia e ser mordomo daquilo que Ele está colocando nas suas mãos. Ele não vai entregar para você se você não for como Alfred. Alfred! Então você precisa ser um bom mordomo. Para que então Ele confie a chave da casa. Para que Ele confie os tesouros e todo o ouro e toda a prata na sua mão. Você precisa aprender a ser mordomo. Mordomia é um dos princípios para você alcançar riqueza. Fechou? Então eu queria fechar com essa aqui. Tenham uma excelente noite. Sejam muito bem-vindos vocês que vieram aqui pela primeira vez. Amanhã tem mais. Incentive as pessoas a estarem aqui com a gente, porque eu sei que o resultado disso vai ser a transformação que você vai viver. Mordomia, é isso aí, esse é um dos princípios. Eu vou fazer depois uma série só de princípios. E quem animar aí comigo, a gente faz essa série juntos. Eu não sei se eu vou fazer não. Mas eu vou entregar o que eu quero, o que o Senhor mandou para mim entregar aqui, o que eu quero e o que eu posso entregar para vocês em doses homeopáticas, para também não gerar uma obesidade cerebral aqui. Fechou? Tamo junto. Façam as tarefas, executem. E amanhã eu encontro vocês de novo. Tá bom? Gratidão, tamo junto. Eu vou deixar a caixinha de pergunta. Manda lá. É isso aí. Somos mordomos. Bora. E se vocês quiserem acessar essa ambiência, acessar isso que nós falamos aqui, o Evolution Day, eu já disponibilizei para vocês o Evolution Day. A Jornada do Mochileiro também está disponível. Aproveitem enquanto vocês têm acesso. Depois que perdeu o acesso, já não tem mais como, tá bom? Boa. Tamo junto. Top demais, galera. Então vamos lá. Vamos dormir, vamos descansar, que daqui a pouco tem live e tem tarefa aí para fazer. Descansa o teu corpo agora, relaxa a tua alma, faz o reboot aí antes de dormir. Durma agradecendo aquilo que vai acontecer por amanhã. E antes de dormir, o que você pode fazer? Uma dica para você é lembrar das vitórias de hoje. Lembrar dos resultados bons, das coisas boas que aconteceram hoje. Felipe, morreu meu pai, meu gato foi atropelado, a minha esposa me deixou e minha conta foi travada, foi hackeada e eu perdi todo o meu dinheiro. Agradeça então. Agradecer o quê? Agradeça que você está vivo para você, que você está vivendo essa experiência e que essa experiência lá na frente dá risada. Começa a dar risada. Fala que doideira, olha que massa isso, velho. Isso tudo aqui está acontecendo e lá na frente eu sei que eu vou contar essa história para muita gente. Então viva essa história. Se tiver que viver o luto, viva o luto. É importante viver o luto. Se tiver que viver o abandono, entenda que as pessoas podem te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar, então Ele está do teu lado o tempo todo. Entende? Se tiver que viver a falta de recursos, entenda que o Senhor Ele já te deu tudo que você precisa. Suas habilidades, seus dons, seus talentos, para você multiplicar e fazer recurso a qualquer momento. Você tem como fazer isso. Tá? Então olha quais são os 5 pães e 2 peixes que Ele colocou na sua mão e multiplica isso. É uma oportunidade. Tudo é oportunidade. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Se você caiu nessa situação, é uma oportunidade, é um presente para que você consiga crescer. Encara isso como um teste do BOP, como um teste do batalhão de elite, né? Tirou tudo, colocou você lá nesse lugar. O que você pode fazer? Então aí você vai testar os seus limites no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Quando você aprende sobre os seus limites, se você não treinar isso, não se preparar, no dia do mal, a inteligência bíblica fala que
o dia mal ele vai vir, mas você tem que estar preparado. É muito melhor quando o dia mal vem e você está preparado do que quando ele te pega como um supetão na cara e você fica tonto, não sabe o que está acontecendo. Então, pega isso com tudo, fechou? Então vamos parar por aqui, que já, senão eu vou ficar dando conteúdo aqui, eu vou ficar falando mais coisa ainda. E já deu por hoje 1h30. O objetivo é 1 hora de live, mas a gente fez aqui 1h30. Então vamos para cima, vamos fazer o que tem que ser feito. Entra no grupo do Telegram, bora lá, que eu espero você do outro lado da câmera. Fechou? Até mais, tchau, tchau.